Então, acho que nessa tradição, essa formação específica aqui tem muito pouco de específica. Ela é específica no sentido que ela é específica da área, né? Então, aí você tem muito de política, né? Você tem muito de estudos de pesquisas relativas a questões, por exemplo, de identidade do professor, não é? Você tem uma porção de estudos que são, na verdade, não é, mais abstratos, não é? E muito pouca indicação sobre práticas profissionais. Né? Muito pouca indicação sobre práticas profissionais. Acho que nós estamos precisando perder o medo, né, de discutir as questões de prática profissional. Né? Isso se tornou um pouco, em função aí da hegemonia de determinadas ideias na área da educação, a prática foi associada a tecnicismo. Não é? E sendo associada a tecnicismo, ela precisava ser exorcizada. Não é? Aí o pessoal começou a falar em praxis, tá certo? Mas a praxis mal interpretada, porque a praxis é ação sobre, de modo refletido e consciente, tá certo? E essas praxis estão aí pairando numa abstração muito grande, tá certo? Desculpe os meus colegas da USP, da Unicamp, eu sou aposentada da USP, eu levo muita paulada, tá certo? Mas eu tenho que dizer algumas coisas, né? Se eu estou pensando na formação de um profissional que sabe fazer, sabe pensar, sabe escolher, tá certo? Mas não saber fazer é muito complicado, né? A gente até para fazer bolo, tem que alguém orientar a gente, ou uma receita, ou uma coisa, quanto mais para alfabetizar a criança. Né? E aí nós vemos que tem um grupo muito grande de disciplinas, outros saberes, atividades complementares, não é? Aí tem o espaço da pesquisa e TCC, que é pequeno, mas também é para ser num determinado espaço. Mas a gente vai ver que o conjunto de formação, vamos dizer, de fundamentos, de teorias sobre sistemas e dessas atividades complementares é muito grande. E vai aqui uma observação, a gente foi examinar o que seriam essas atividades complementares. Não são nada. Não são nada. Ou seja, eu acho que as faculdades usam isso para tempo livre de professores e alunos. Me desculpe eu estar falando isso. Eu estou supondo, porque fica uma indefinição dessas atividades complementares, são muitas horas. Sabe, quando a gente tem o quadro de horas que eu não trouxe. Mas são muitas horas de atividades complementares. Né? Então, seminários, né? Atividades culturais, não específicas. Nos fundamentos teóricos da educação, a gente tem os fundamentos gerais, que aparece muito política, filosofia da educação, história da educação. Uma coisa que nos espantou é que todo mundo fala que tem um psicologismo, né? Mas quase não tem psicologia da educação nos currículos, tem pouca. E não tem psicologia do desenvolvimento. Psicologia do desenvolvimento. Eu não estou falando de psicologia cognitiva. Psicologia do desenvolvimento. Sumiu. Né? Se nós somos profissionais que vamos lidar com pessoinhas, essas pessoinhas, elas se desenvolvem como um todo, não só desenvolve a cabeça, tá certo? Ela desenvolve corpo, mente, integradamente, emoções. E a psicologia do desenvolvimento sumiu. Né? O que assusta a gente, porque... Então, esse professor não sabe quem é esse ser que está diante dele com 6 anos, não é? Que características ele tem de desenvolvimento humano. Humano. Não é? Eu reputo essa questão relativamente séria também nessa formação, né? Claro que a psicologia do desenvolvimento englobaria o desenvolvimento cognitivo. Eu tenho que saber que domínios essa criança pode ter ou não pode ter. Né? Eu querer dar certas formulações abstratas na introdução da matemática para uma criança de 6 anos, ela não vai aprender nunca, ela vai decorar. Que, graças a Deus ela tem uma memória fabulosa. Mas entender ela não vai. Né? Vai ficar aquilo lá meio estruturado, torto de alguma maneira. Né? Então, a gente tem que saber com quem está falando. Isso é muito grave nas licenciaturas. Aliás, as licenciaturas, se der tempo, eu vou mostrar que eu fiz o estudo
nós, né, um grupo grande, fizemos da matemática, das ciências biológicas e de letras. É dramático, eles não têm formação nenhuma para entender criança jovem, né, adolescente. E eles estão pegando criança de 10 anos, 11 anos, 12 anos, eles não sabem com que eles estão lidando. Né? Por quê? Porque não tem psicologia do desenvolvimento de um modo adequado para entender esse serzinho que está ali na frente dele. Né? Aí dá esses embates de incompreensões que a gente tem nas escolas, muitas vezes essas incompreensões não é culpa do professor, é porque ele não tem um cabedal, né, um repertório que lhe permita lidar com certas situações e até entender certas situações. Bom, então vocês veem que nos fundamentos, didática geral, que seria uma questão importante para o educador, comparece só com 3,4% no escopo das disciplinas. Didática geral quase sumiu. Depois nós temos uma distribuição razoável, sistemas educacionais, gestão, ofício docente. Questões ligadas ao trabalho do professor, não é, aparece em 0,6% de disciplinas, que toca na questão trabalho do professor. Continuando, os conhecimentos relativos à formação profissional específica. Conteúdos do currículo da educação básica, infantil e fundamental, aparecem em 7,5% das disciplinas. Didáticas específicas aparecem em 21%, né, praticamente. E tecnologias, quase nada. Né? Agora, onde que está o problema? Tem bastante didática específica, metodologia e prática de ensino. Vamos olhar as metodologias, porque tem que ter, né, pela lei, é obrigatório estar lá. Tá certo? Vamos olhar as emendas. De prática, já vou repetir, não tem nada. Eu não vou repetir o que eu falei, tá certo? São teorizações, são abstrações, não é? As práticas de ensino também se retomam as questões ligadas, seja a Vygotsky, né, seja a Piaget, mas chegar nas práticas não se chega. Né, não se chega. Então, assim, a maioria das emendas, neste escopo aqui, são emendas que traduzem um conhecimento teórico que está acumulado aí, tá certo? Que se torna abstrato na medida em que ele não encontra ressonância real para as práticas. Né? Os conhecimentos relativos a modalidades de ensino, né? Educação especial tem muito pouco, EJA também tem pouco, a gente nem esperava encontrar, mas olha a educação infantil. Só em 5,3% apareceu educação infantil. E esse professor, ele sai com um diploma que lhe permite atuar em educação infantil. Né? Aliás, o pessoal da área de educação infantil, que é relativamente forte, tem o Fórum Paulista, os fóruns estaduais, tem o Fórum Nacional, eles pegaram essa pesquisa e estão indo à luta. Porque como é que as faculdades não põem disciplinas de educação infantil? Né? Porque aqui vocês estão vendo que a maioria das instituições não tem a disciplina de educação infantil. E quando tem, é teoria. Né? É teoria sobre a criança, sobre a história do conceito de criança. Você não vê, né, a questão de como trabalhar com a criança de 0 a 5 ou 6 anos. Não vê. Não vê. Né? Até o pessoal da USP falou, realmente, na USP, pasme, tem uma disciplina com um grupo grande que tem lá, não é? Sério, na educação infantil tem muita gente que entende do trabalho com educação infantil, mas eles não conseguiram pôr no currículo, né? Por uma briga interna, né? Eles têm uma disciplina em todo o curso, não é?